A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a 10ª lição do segundo trimestre de 2023. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que está acima de tudo e de todos, o Todo-Poderoso. Ó Deus, consola os nossos corações. Abre o nosso entendimento para poder mais uma vez compreender a Tua palavra e ser edificado pela mesma. Nos dá sabedoria, Senhor, diante do luto. É uma lição difícil, mas o Senhor é o Deus que dá graça. Por isso, meu Deus, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lição 10, 4 de junho de 2023, quando os pais sepultam seus filhos. Texto áureo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Verdade prática: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 13, versículo 16 ao versículo 19. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus consolo diante desse quadro. Palavra-chave: sepultar. Significa enterrar. Talvez você já ouviu alguém falar que Deus coloque a alma dele em um bom lugar. Já presenciou alguns líderes encomendar o corpo, benzer o corpo, missa de 7 dias, 14, 21, um ano. No final, fazer um comentário sobre essas questões. Tópico 1. A família de Jó. Parágrafo 1. Quem era Jó? Parágrafo 2. A esposa de Jó. E parágrafo 3. Os filhos de Jó. Nesta lição nós iremos falar um pouco dessa história da morte dos filhos de Jó. Não iremos nos aprofundar sobre a questão de Jó. De forma bem resumida e objetiva será essa aula. Amém? Jó era um homem, um servo de Deus, que o próprio Deus deu testemunho de Jó. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal. A esposa de Jó teve 10 filhos com Jó e era uma mulher abençoada. Os filhos de Jó tinham uma rotina de banquete, de bebida, de comidas entre os irmãos. E Jó, como um sacerdote do lar, tinha essa preocupação com os seus filhos. Porque se porventura eles pecassem, Jó estava ali já sacrificando, pedindo perdão, pedindo misericórdia ao Deus que ele servia. Então, o cuidado de nós pais, muitas vezes queremos botar a carga só para cima da esposa, mas aqui nós vemos um pai ter empreendimentos, ser bem-sucedido em tudo. Jó não esquecia de estar orando e intercedendo pelos seus filhos. Então, que nós possamos tomar, por exemplo, esse patriarca, esse pai de família, esse sacerdote, esse servo de Deus que se preocupava com a família. Como eu falei no vídeo anterior, Deus, família e trabalho, igreja e assim sucessivamente. Mas tópico 2, lidando com a morte dentro da família. Jó e a sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Parágrafo 2, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Parágrafo 3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Uma morte inesperada.
uma tragédia familiar que acometeu a família desse patriarca chamado Jó. Não porque ele pecou, não porque ele estava errando, não, foi uma provação de Deus. Deus estava provando que Jó, independente de qualquer coisa, iria ser fiel. Deus estava acreditando em Jó em questão da fidelidade dele para com Deus Todo-Poderoso. E Jó, quando perde os 10 filhos, ele perdeu diversos empreendimentos, ele perdeu bens materiais, porém, quando agora vem a notícia pior, ele perde 10 filhos. Imagine você perder 10 filhos no mesmo dia. Que desespero, que tragédia. Você ter 10 caixões com os seus 10 filhos para você enterrar. Que coisa terrível aconteceu na vida de Jó. Mas muitos crentes que não têm conhecimento, muitas vezes, sinaliza por conta de uma tragédia na vida de um crente. Está em pecado, está em falha, está em embaraço, é castigo de Deus. Não. Nem sempre é pecado, nem sempre é castigo. Às vezes é uma provação de Deus. Deus provou que Jó era um homem fiel. Mas a mulher, no caso de Jó, que é mais sensível, porque a mulher mais sensível, ela acabou tomando atitudes distintas em relação a Jó. Ela disse: amaldiçoa esse Deus e morre, porque a tragédia foi terrível. Ela perdeu toda a mordomia, todos os bens, viu agora os filhos mortos, e Jó e da mulher, cada um reagiu de forma diferente. E temos também de respeitar. Jó rasgou as suas vestes, adorou e começou o processo de aceitação. E a frase dele foi: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Já a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Tem mortes que você sabe que vem acompanhando meses, esperando realmente aquela morte. Mas quando é algo inesperado, como a Covid-19, que chegou de repente e as pessoas morreram, muitos não pôde nem ver o seu ente querido no caixão, foi caixão lacrado, e tantas outras tragédias também que acontece que o caixão também está lacrado. Imagine uma situação, uma morte inesperada. Então cada um reage de um jeito e nós temos de respeitar também, porque claro que a gente vai motivar, vai orar, vai interceder, mas cada um realmente reage de forma distinta. Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17 está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Deus está implantando aqui a primeira lei, a lei da obediência. Deu a ordem a Adão. Nós sabemos que no capítulo 3, Eva acaba cedendo e o pecado chegou. Mas houve uma punição. E o Senhor diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador de Adão e de Eva, ele inicia a raça humana falando de morte. Embora que nós não queremos falar de morte, queremos falar de vida. Mas depois do pecado original, o ciclo da vida é: você nasce, você cresce, você vive e depois você morre. Aqui, 10 anos,
20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70, 80, 90, 100, 110, 120, não sei, mas volta para o pó. Então nós temos de ter essa consciência de que nós iremos voltar para o pó. Seja rico, seja pobre, seja novo, seja velho, seja criança, seja adulto, não importa, nós um dia iremos voltar para o pó. E eu quero nessa lição apresentar o plano da salvação nas suas mãos. Deus me ama, eu sou pecador, Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, eu aceito a Jesus e sou salvo. Isso vai lhe dar a condição de vida eterna, porque Deus não criou nenhum ser humano para morrer, mas devido ao pecado original, todos realmente vão experimentar. Mas aqueles que estão em Cristo, ele vai ter vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus é eterno e ele, só ele, através de Jesus, pode nos oferecer e nos oferece a vida eterna em Jesus Cristo. Por isso, se você não aceitou a ele, aceite a ele, porque dessa forma você vai ter o plano da salvação, você vai ser salvo. Tópico 3, os cristãos e o luto. Parágrafo 1, não culpe a Deus. Parágrafo 2, vivendo o luto. Parágrafo 3, mantenha a esperança. Não é muito difícil de, nos momentos de percas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Há mistério na vida que não conseguimos desvendar na terra. Deuteronômio 29 e 29. Haverá um dia em que tudo estará patente diante de nossos olhos. Geralmente, quando acontece uma tragédia como essa, começamos a perguntar: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? O desespero. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 8, está escrito que o povo de Israel, o povo que foi liderado por Moisés, esteve 30 dias de luto, chorando pela morte do seu líder chamado Moisés. Então, chorar é normal. Nós não podemos nos desesperar, porque aquele que está em Cristo, que conhece a Bíblia, embora muitos, infelizmente, negligenciam esses ensinamentos, não quer se falar de morte, só quer falar de vida, quando Deus inicia a criação falando de morte e também de vida, mas queremos realmente deixar essa questão de morte para o lado de canto e falar só de vida. Quando falamos de morte, as pessoas normalmente falam: Deus é mais, vira essa boca para lá, vamos deixar de falar disso, porque queremos falar só de vida. Mas nós temos de encarar a realidade que um dia nós iremos voltar para o pó. Nós não sabemos qual é a nossa senha. Eu não sei qual é a minha, eu não sei qual é a sua, mas um dia nós iremos voltar para o pó, como o próprio Deus falou. Vivendo o luto com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, moveu-se e chorou. João capítulo 11, versículo 35. Não podemos, diante de um momento tão delicado desse, ser grosseiro, bruto, e um crente também sem conhecimento. Você é crente, está chorando, não chore não, pare com isso. Você tem que entender que há um momento de choro, há momento também de alegria. Há tempo para todas as coisas. E nesse momento ali é o momento de chorar. Então ele tem que chorar sim, mesmo sendo crente. Não pode desesperar, entrar em desespero, em loucura, né? Isso não. Mas chorar,
ficar triste, isso faz parte. E nós temos de respeitar. A irmã orou tanto e o Senhor levou o marido dela. E ela disse, eu não vou mais para a igreja porque Deus levou meu marido. Mas depois, isso foi logo no início. Depois que passou o luto, ela pediu perdão a Deus e voltou à rotina normal. Mas no primeiro impacto, ela acabou errando. Mas nós temos de entender que nesse momento de sensibilidade, às vezes falamos coisas que não é para falar. E depois nós nos retratamos com o nosso Deus. Então tenha paciência com aqueles que perdem o seu ente querido. Mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto. Mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média de 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, está escrito: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Se você está em um luto, já passando meses, anos, é algo realmente preocupante, onde você tem de procurar especialistas, um psicólogo, um psicanalista, para realmente te acompanhar de perto diante dessa perca que você não está conseguindo. Porque tem pessoas que não conseguem e precisa realmente de ajuda. Se você está enfrentando um problema como esse, peça a oração que eu vou estar orando por você. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 ao versículo 4 está escrito: Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam no seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Então, o nosso Deus deixou a Bíblia para a gente ler, compreender e entender. Muitas pessoas querem viver a vida sem ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, que é o manual para você chegar ao céu e também para você compreender muitas coisas, quando chega esses momentos de desespero, você sem ler a Bíblia, sem rumo, porque você não conhece a palavra de Deus. Mas eu espero que depois desse estudo você se aplique mais para ler a palavra de Deus, para diante de situações como essa, você poder realmente estar firme e forte na presença de Deus. Conclusão: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perca de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre.
No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a única verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Que Deus coloque a alma dele em um bom lugar. Encomendar a alma, benzer o corpo, missa de 7, 14, 21, foi morar com Deus. Em nenhuma passagem da Bíblia, Jesus manda eu realizar a missa de 3, de 5, de 7, de 14, de 21, de um ano, em momento algum. A Bíblia não sinaliza para a gente orar, nem agora interceder pelos mortos de forma alguma. Mas essa passagem de que Deus vai colocar a alma dele em um bom lugar, passagem quer dizer, um dito popular, e vai colocar a nossa alma em um bom lugar, são as nossas obras. Eu aceitei a Jesus, eu obedeci à vontade de Deus, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a me santificar, eu comecei a ter uma visão realmente do que é obedecer de verdade, negar a mim mesmo, andar sobre a direção do Espírito Santo. Isso vai me fazer estar com Deus, isso vai me fazer estar no céu, porque não existe outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, muitas vezes a pessoa em vida não quer compromisso com Deus, mas depois que morre, está com Deus. Isso é uma mentira e que nós temos de estar refutando essa mentira em nome de Jesus. Salmo 116, verso 15, está escrito, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Santos aqui está se falando de separado deste mundo, que não se contamina, que não se conforma com esse mundo. Então, aqueles que têm intimidade com Deus, quando morrem para o Senhor, é precioso. Ok? E outro texto que eu separei aqui, que talvez você nunca leu, mas dessa vez você vai ler, abrir sua Bíblia e vai ler comigo em nome de Jesus. Está escrito em Apocalipse capítulo 14, versículo 12 ao versículo 13. Está escrito, aqui está a paciência dos santos, santos que eu falo, separados deste mundo. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, quem morre em Jesus é bem-aventurado. Ok? Se você gostou deste estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar para que outras famílias, outras pessoas possam ouvir e ser edificado pela palavra de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que está me ouvindo neste momento, que o Senhor venha abençoar de uma forma poderosa. Meu Deus, e talvez, quem sabe, uma pessoa que está me ouvindo nesse momento, está passando por esse momento de luto. Meu Deus, consola, supre as necessidades, enxuga as lágrimas. Ah, Deus, ajuda, meu Deus, que ela possa ser firme e forte diante dessa situação, continuar sendo fiel ao Senhor. Vai consolando, vai suprindo as necessidades, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o nosso Brasil. Nós somos intercessores. Se você não é, se levante para interceder por essa nação, porque Deus nos dará um grande livramento. A nossa bandeira jamais será vermelha. Creia nisso. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Se você ora, se você intercede, Deus, no momento dele, ele vai entrar com providência e vai sarar o nosso Brasil. O nosso Brasil
pertence ao Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus, até a próxima aula, se assim Deus permitir. Você já aceitou Jesus? O labor desta vida. Você já confessou Jesus Cristo como seu único Quando a Salvador? morte ao teu Em João lado 1, capítulo 1, chegar, versículo 12, diz que todos aqueles que recebem Jesus se tornam há de filhos de ter Deus. a tua alma. Reconheça que você é um pecador, mas Deus te ama. Qual será Jesus no morreu na cruz e ao terceiro dia ele teu ressuscitou lar? para te dar vida e Meu vida amigo, Por isso, hoje aceite tu Jesus para tens ser a salvo. escolha. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, Vida versículo ou 23, morte, porque o salário qual do pecado é a vais morte, mas o dom aceitar? gratuito de Deus é a vida em Jesus. Amanhã Por isso, pode ser muito Deus, tarde. Ele quer te usar, Hoje Ele quer Cristo transformar, te quer. Ele pode te justificar, Ele pode santificar, Ele pode também te regenerar. Só A basta você dar um paz passo. neste mundo Eu vou estar orando por você. Deus abençoe, tem Pai. prazer. Este teu filho agora que está se reconciliando ou aceitando a Jesus. Esse teu filho, a tua filha. Mas na Deus última perdoa os hora pecados. Sara da completamente. vida, Quebra todo o pacto com o mundo. eles E não que Ele possa agora mais dar um te passo, Pai, de fazer satisfarão. uma nova aliança contigo. Deus, Meu perdoa os amigo, pecados. hoje Faz uma tu tens a transformação completa na vida escolha. dele que está me ouvindo agora. Vida ou Em nome de morte, Escreve qual o nome vais dele ou dela no aceitar? livro da vida. Em nome de Amanhã Jesus. Receba pode a sua ser vitória. Seja muito transformado. tarde. Que você tenha fome e sede da palavra de Hoje Deus. Fome e sede da Cristo te oração. quer Fome e sede de buscar as coisas de libertar. Deus. Em nome de Jesus. Por acaso tu riste, A paz do Senhor, ó querido. amigo, Você agora é crente, lavado e remido quando pelo sangue de ouvis Jesus. falar de 2 Coríntios, Jesus. capítulo 5, versículo 17, diz que mas todos somente aqueles que estão em Jesus Cristo pode é uma nova dar-te criatura. As coisas velhas se passaram, eis que salvação tudo se fez novo. Você pela agora é morte crente, é uma nova na criatura. As cruz. coisas passadas já foi. Meu amigo, hoje Ele tu tens a fazer de você uma escolha. nova criatura. Ele vai fazer Vida ou morte, qual vais aceitar? outras áreas. Em nome de Amanhã Deus abençoe. pode ser Deus abençoe. Se sinta muito abraçada pelo tarde. Espírito Santo. Se sinta Hoje abraçado pelo Cristo Espírito te Santo quer de Deus nesse momento. Você agora é a libertar. habitação do Espírito Santo. Desmanchada Amém? Dê tua glória a Deus. alma e não Se estiver chorando, pode chore. Mesmo continue. Porque contemplar Deus, neste dia, o te semblante visitou. A salvação chegou na sua vida. Em nome de Jesus. só os crentes Aleluia. de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados Olha aí. e entregar tua vida a Jesus, trilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha.
ou vais aceitar. Amanhã Dê glória a Deus. Se pode você ser escolheu muito vida tarde. e vida só em Jesus. Ou se Cristo te quer libertar.